música suave de fundo, daquelas que tocam baixinho em elevadores ou salas de espera, sem que ninguém realmente note, só para cobrir o vazio. Eu estava sentada ao lado do meu marido, como de costume. 23 anos de casamento nos ensinaram a nos posicionar nos lugares certos sem esforço consciente. Eu sabia exatamente onde deixar a bolsa, quando esboçar um sorriso, quando balançar a cabeça em aprovação. Conseguia prever as anedotas que ele repetiria, sempre as mesmas, um pouco infladas, para provocar gargalhadas nos familiares. Exteriormente, eu transmitia serenidade. Interiormente, o cansaço já me acompanhava havia eras, mas exaustão não é tema para uma ceia de Natal, especialmente após os 45 anos. Nessa fase, espera-se da mulher equilíbrio, compreensão, discrição. Eu dominava perfeitamente esse papel. Meu marido consumia álcool além do normal. Não chegava a estar embriagado, mas excessivamente à vontade, confiante demais em si mesmo, daquela confiança que surge quando alguém se convence de dominar tudo: o lar, os afetos, a própria reputação. Foi então que ele se curvou na minha direção. Não foi um murmúrio íntimo, nem uma revelação secreta. Foi pronunciado em voz baixa, porém decidida o bastante para que os mais próximos captassem. Eu queria nunca ter te conhecido, ele declarou. Interrompeu brevemente, como se calibrasse as palavras seguintes. Ana é muito melhor do que você. Por instantes, o ambiente pareceu prosseguir como se nada houvesse ocorrido. Alguém soltou uma risada ante uma graça na outra extremidade da mesa. Um talher escorregou no prato. A melodia continuou, mas para mim tudo se congelou. Não surgiu raiva repentina, nem impulso de lágrimas. O que emergiu inicialmente foi uma lucidez gélida, quase analítica. Ana. O nome não me era totalmente alheio. Já o captara em diálogos casuais, observações fugidias e justificativas evasivas. Contudo, até ali, eu não havia conectado os pontos. Ou talvez tivesse, mas optara por ignorar o padrão completo. Eu o encarei, não para desafiar, não para inquirir, apenas encarei. Seu semblante estava sereno. Ausência total de remorso, apenas certeza. Ele de fato endossava o que proferia, e isso feriu mais que qualquer infidelidade ostensiva. Não repliquei, não elevei o tom, não afastei a cadeira bruscamente, só inspirei profundamente, tomei o guardanapo com tranquilidade e o depositei sobre o prato, como faço ao concluir uma refeição. Ergui-me devagar. Já vai indo? Indagou sem real curiosidade. Concordei com um sorriso cortês. Aleguei enxaqueca. Ninguém contestou. Mulheres com enxaqueca não atraem olhares. São rotineiras, toleráveis. Apanhei a bolsa, despedi-me brevemente e avancei até a saída. Antes de partir, retornei à mesa uma vez mais, não para verbalizar, só para depositar algo. Era um envelope lacrado, singelo, nada volumoso ou chamativo, porém carregado de significado. Posicionei-o precisamente junto ao prato do meu marido. Assegurei-me de que ficasse evidente. Não proferi som algum. Deixei a residência e senti o ar gelado da noite impactar o rosto. O céu exibia clareza com raras estrelas. Entrei no veículo e permaneci alguns segundos imóvel, mãos no volante, escutando unicamente as batidas do meu coração. Não acelerado. Pulsava num compasso peculiar, sereno demais para o ocorrido. Conduzi lentamente. As vias estavam praticamente desertas, como de praxe naquela hora tardia. Iluminações natalinas cintilavam nas janelas residenciais. E por um momento, refleti sobre quantas mulheres, naquela exata conjuntura, permaneciam à mesa esforçando-se para digerir frases indesejadas. Ao chegar em casa, não acendi a televisão, não verti lágrimas. Retirei os sapatos, lavei o rosto e acomodei-me na cozinha. Fiquei ali quieta, fitando a parede alva diante de mim. Não em estado de choque. Estava planejando. Aquela declaração não fora casual.
representava o término de uma sequência prolongada. Anos de mínimas desatenções, de escolhas unilaterais sem consulta, de elogios direcionados invariavelmente a mulheres mais novas, mais ágeis, mais cativantes. Fora valiosa por longo período, e ao tornar-me inconveniente, tornei-me dispensável. Apanhei o celular e o desativei. Não desejava notificações nem chamadas. Sabia que chegariam. Não naquela noite, quiçá, mas chegariam. O envelope deixado na mesa não trazia desabafos sentimentais. Não era missiva de adeus. Não continha reprovações. Era meramente uma intimação oficial preparada previamente. Um papel que ratificava a decisão tomada semanas atrás, mesmo sem prever o instante exato de uso. Porque certas mulheres não aguardam escândalos para atuar. Elas vigiam, registram, arquivam evidências e selecionam a hora adequada. Enquanto permanecia naquela cozinha muda, visualizei meu marido abrindo o envelope. Visualizei o instante preciso em que compreenderia que o diálogo não se encerrava naquela sentença dura, que na realidade iniciara muito antes e agora progredia para um âmbito sem seu domínio. Não experimentei deleite ao imaginar. Tampouco remorso. Era mera repercussão lógica de anos de desconsideração. Naquela noite de Natal, não alterei o tom, não causei alvoroço, não supliquei esclarecimentos. Simplesmente parti e demonstrei, sem uma sílaba, que certas resoluções não toleram réplica. Despertei cedo no dia subsequente, como habitual. O corpo seguiu a rotina antes que a mente assimilasse a irreversibilidade. Preparei café para uma só, sentei-me à mesa da cozinha e observei por minutos o vapor acender da xícara. Ausência de urgência, ausência de alertas. O telefone permanecia inativo. Naquela manhã, não me sentia rejeitada, sentia-me perspicaz. Enquanto sorvia o café, ponderei quantas vezes, ao longo dos anos, desconsiderei indícios evidentes. Não por ingenuidade, mas porque a existência erguida por décadas com alguém instrui a selecionar conflitos viáveis. Eu optara pela constância, agora optava por algo distinto. Meu marido ainda não retornara quando saí. Provavelmente enfrentava as implicações do envelope. Conhecendo-o como conhecia, devia estar perambulando, esforçando-se para discernir onde perdera o domínio. Homens assim não se afligem por remorso. Afligem-se por imprevisto. Mantive a agenda, visitei o banco, como toda quinta-feira havia anos. Não superstição, mera estrutura. Sempre gerenciei as finanças domésticas. Quitava débitos, monitorava aplicações, verificava saldos. Não por incapacidade dele, mas por desinteresse. Confiava excessivamente em mim. Essa confiança erigira o que ele julgava seu. No banco, a gerente habitual me atendeu. Saudou-me pelo nome, inquiriu sobre os familiares, mencionou brevemente a calmaria pós-feriado. Retribuí com cortesia. Rubriquei o essencial. Revisei valores memorizados. Nada inovador ali. A novidade residia em realizar aquilo, pela primeira vez, não por nós. Enquanto esperava, recordei os primórdios do matrimônio. Eu contava 30 e poucos, ele algo mais. Laborava intensamente, ambicioso, magnético. Admirei-o por isso. Afirmava que eu era seu contrapeso, a mulher meticulosa, fidedigna, o apoio sólido. Por muito tempo, soou como louvor, até converter-se em estigma. Ana emergiu anos mais tarde, não como affair proclamado, não como tumulto. Emergiu como figura, colega profissional, depois companheira, depois alguém ciente demais de sua agenda. Sempre perturbara o modo como a mencionava. Sem excessos, sem proximidade declarada, mera comparação implícita. Ela capta as novidades atuais, comentava. Ela possui perspectiva diversa. Ela é mais leve. Leve. Esse termo me acompanhou prolongadamente. Ao ultrapassar os 45, descobre-se que leve frequentemente equivale a quem ainda não enfrentou o fardo existencial. Eu fora desafiada repetidas vezes e perseverei em todas. Deixei o banco e rumei ao consultório do advogado. Não primeira visita.
Fora semanas antes, sigilosamente, sem histeria. Não indaguei o que fazer ante traição conjugal. Indaguei algo pragmático. Quais meus entitlements se optar pela separação? Direitos independem de pranto, dependem de papéis. O advogado elucidou, detalhou opções, perigos, fronteiras, não jurou retaliação, jurou amparo. Exatamente o buscado. Naquele dia, retornei só para validar o andamento. Informou que a intimação fora entregue como requerido. 0 anomalias, 0 falhas. Doravante, o trâmite independe da senhora, afirmou. Concordei. Era o desejado. Ao deixar, o celular vibrou. Ativei-o pela primeira vez desde a véspera. Dezenas de textos, dele, da sogra, de cunhada, até de primo remoto, quase desconhecido. Não os li. Ainda não. Retornei dirigindo com serenidade surpreendente. Não frieza. Lucidez. Pela primeira vez em anos, não reagia a eventos. Tudo fluía. Ao chegar, ele ocupava a sala, envelope aberto na mesinha, face lívida, olhos injetados. Não de pranto, de revolta. Ergueu-se ao me avistar, como se coreografado. Você pirou? Inquiriu diretamente. Tom não de súplica por elucidações, de cobrança. Depositei a bolsa no suporte calmamente. Retirei o casaco. Não acelerei. Encarei-o só ao finalizar. Não repliquei. Ele acelerou o discurso. Alegou exagero, má interpretação de frase impulsiva, destruição familiar por vaidade. Empregou termos previsíveis, manipulação raramente inova. Permiti que falasse. Aprendera que excessos verbais expõem o falante. Ao concluir, o silêncio instalou-se, denso porém puro, sem berros, sem soluços. Sabia da Ana? Questionou por fim. Sorri sutilmente, não irônico, constatativo. Sempre soube, retornei. Só ignorava a profundidade do teu desdém. Isso o feriu além de qualquer denúncia, pois verídico. Infidelidades negáveis. Desdém não. Tentou aproximar-se. Recuei um passo. Não temor. Fronteira. Tudo a declarar. Declaraste ontem, disse. Agora legisla a justiça. Inspirou fundo. Alisou os cabelos. Pela primeira vez aparentava diminuto, não por contrição, por perda de hegemonia. Não podes isso comigo, proferiu. Encarei atentamente. Pela primeira vez em anos, captei o som de homem habituado a ser amparado pela eficiência muda de outrem. Posso? Repliquei. E fiz. Rumei ao quarto. Selecionei vestes, poucas, essenciais. Seguiu-me à porta, ainda barganhando. Não debati, não elucidei, desnecessário. Antes de partir, pausei e proferi o único justo. Cuidei da nossa existência por anos. Agora cuido da minha. Fechei a porta sem estrondo. Enquanto dirigia pelas vias semivazias do feriado, senti algo ausente há tempos. Autorrespeito. Não euforia. Algo mais firme, perene. Sabia ser mero início. Viriam diálogos árduos, visões tortas, críticas, inevitáveis. Mas o árduo já passara. A aceitação de ser vista não como indivíduo, só como utilidade. Na noite natalina, julgou-me minimizar com sentença. No subsequente, compreendeu que certas mulheres não evaporam mudas, reestruturam-se. Muitos ignoram que o impacto genuíno não surge no abalo imediato, surge posterior, ao perceber irreversibilidade, não alarme transitório, nem altercação resolvida com perdão, quando a realidade assenta. Para meu marido, assentou 2 dias pós-Natal. Hospedava-me na residência de amiga longínqua, conhecida pré-matrimônio. Poucas explicações necessárias. Não inquisitiva, só abriu porta, serviu café, honrou meu mutismo. Pessoas da nossa faixa etária sabem que narrativas demandam maturação. Naquela manhã, o advogado telefonou cedo. Tentou interromper o trâmite, informou direto. Consegui?
Indaguei objetivamente. Não, ultrapassou o estágio reversível sem teu aval. Agradeci. Não euforia. Só ratifiquei o sabido desde o envelope depositado. Não mais disputa marital o procedimento. Procedimentos obedecem normas. Logo após, novo toque. Ele. Atendi. Conversemos, disse direto. Já o fizemos, retornei. Não assim. Voz alterada. Não soberba, não contrição. Temor. Temor de perdas tangíveis, de exposição como descontrolado. Envolveu excessos nisso. Prosseguiu. Advogado, cartório, mãe ciente. Silenciei segundos antes de replicar. Não envolvi outrem, disse. Viveste rodeado. Apenas se azei de blindar-te. Inspirou fundo. Acabará comigo, afirmou. Sorri. Não deleite ironia. Anos ouvindo variantes, minhas escolhas contidas para preservar carreira, imagem, sossego dele. Jamais recíproco. Não repliquei. Acabará com tua versão acomodada de ti. Pedi o encontro, explicações. Aceitei não por interesse, por saber fechar ciclo. Diálogos que nada alteram, tudo validam. Combinamos café reservado, distante do convívio social. Local banal, sem ostentação, onde casais isolados passam despercebidos. Cheguei primeiro. Escolhi mesa junto à vidraça. Pedi água. Chegou minutos depois, visivelmente exaurido, olheiras profundas, camisa desarrumada, sentou com precaução excessiva, como se gesto abrupto agravasse. Estás mudada, observou. Não repliquei. Apenas deixei de ocultar-me. Iniciou pelo habitual eficaz. Recordou anos comuns, obstáculos vencidos, conquistas conjuntas. Mencionou viagens, aniversários, provas de laço. Ouvi muda e indaguei da Ana na pausa. Desviou o olhar. Não é o que imaginas, murmurou. Exato o imaginado, retornei. E o que confirmaste naquela noite? Justificou. Alegou vitalidade com ela. Meu distanciamento, resfriamento matrimonial, discurso familiar, quase script. Sabes o que mais perturbou? Inquiri. Olhou atento. Não a infidelidade. Prossegui. A maneira de dirigir-se a mim. Como se erro transitório. Como se 23 anos resumíveis a paralelo. Engoliu seco. Não refleti adequadamente, disse. Refletiste? Retornei. Só presumiste impunidade. Ali compreendeu. Não pelo timbre, mas por não pleitear nada. Não barganhava afeto, nem resgate do irrecuperável. Apenas fechava a fase. O que desejas? Perguntou. Pergunta recorrente, como se reducível à súplica. Desejo emergir íntegra. Repliquei, sem falsidades, sem pactos velados, sem juras ocas. Assentiu gradualmente. Pela primeira vez escutava autenticamente. Ao despedir-nos, sem teatro, sem excessos, apenas dois indivíduos cientes de rumos divergentes, não por desídia, por ausência de reverência. Naquela tarde, Ana contatou-me. Mensagem breve, cortês excessiva para a autenticidade. Queria dialogar, aclarar equívocos, poupar angústia inútil. Não repliquei não por receio, pois não centralizava a trama. Jamais foi. Figuras assim preenchem vazios alheios. Culpa não sua. Nos subsequentes, aceleração. Papéis, rubricas, encontros, tudo legal, imaculado. Cada avanço validava o sabido. Fora pivotal naquela existência além do creditado. Meu marido também assimilava. A cada intimação nova, diálogo advocatício, restrição, palidez aumentava. Não fúria, percepção de dependência maior que suposta. Uma noite, nova chamada. Jamais imaginei que farias isso, disse. Jamais imaginei que me adressarias assim. Retornei. Silêncio. Sempre forte. Prosseguiu. Só não captei a extensão. Fechei olhos momentaneamente. Não orgulho. Tristeza. Força tardia não restaura. Força não é o visível agora, disse. É o exigido por anos para permanecer.
Desliguei anti-réplica. Naquela noite, perambulei só por ruas vizinhas à casa da amiga. Luzes acesas. Adornos natalinos intermitentes. Mundo prosseguia. Refleti no envelope. Não retaliação, marco. Instante em que se azei buscar compreensão e iniciei exigir respeito. Julgou que sentença na ceia finalizaria diálogo. Ignorou inaugurar trâmite. Trâmites iniciados não se dissolvem com súplicas de perdão. Há ponto em que narrativa deixa o sussurro e autonomiza-se. Não por alarido, por fatos corpóreos. Data, rubrica, protocolo. Ali meu marido captou a ausência de versões alternativas. O encontro agendado para a segunda matutina. Não tribunal, não sala pomposa. No escritório advocatício dele. Neutro, paredes claras, mobília sóbria, aroma de café velho típico de resoluções graves. Cheguei minutos antes, como sempre ante relevância. Não ansiedade, reverência ao tempo próprio. Sentei com compostura de decidida. Nada a transigir, só validar. Chegou em seguida, não só, acompanhado de advogado e irmã mais velha, habitual opinadora matrimonial como tema coletivo. Saudou com um sorriso forçado, pseudo-solidário, mas julgador. Retribuí educadamente. Sem motivo para a animosidade. Essencial seria veiculado por vias distintas. Advogado iniciou elucidando o sabido, mas dissimulado. Regime patrimonial, papéis rubricados ao longo, obrigações mútuas. Terminologia técnica, mas mensagem clara. A trama não fora unilateral. Enquanto discorria, observei marido. Olhos baixos, como lendo o invisível na mesa. Cada item tensionava mais seu corpo. Não contrição. Temor de descontrole renovado. Minha vez, não amplifiquei voz, não oratória. Só validei fatos, datas, escolhas conjuntas executadas só por mim, rubricas nominais minhas, deveres cumpridos enquanto ele priorizava outros. Irmã tentou intervir. Exagerado tudo, disse. Matrimônio não empresa. Encarei a primeira vez. Não é? Retornei. Mas tampouco caridade. Advogado pediu compostura. Prosseguiu. Então o marido ergueu o olhar. Pela primeira vez direta a mim. Não precisavas dessa maneira, disse. Soou oca, pois essa era a única viável pós-quebra de reverência. Fiz da única protetora, repliquei. E impeditiva de tua fingimento contínuo. Abriu boca para contra-argumentar, advogado cortou. Papéis a examinar, prazos, efeitos. Diálogo emocional abandonado desarmava-o. Meio reunião, celular dele vibrou. Olhou tela, palideceu. Desnecessário indagar. Ana talentosa e intempestivas. Agora não adiável. Parte do inescodível. Avisaste-a? Indaguei serena. Silêncio. Irrelevante. Prossegui. Saberá. Todos saberão. Irmã suspirou, incômoda. Pela primeira vez, família captava que não era a muda descartável impune. Discreta por opção, não debilidade. Reunião finalizou sem pacto definitivo, mas com essencial. Fronteiras traçadas. Nada resolvível por juras ou diálogos privados. Tudo formal. Ao deixar, marido tentou novo diálogo, sem advogados. Não precisas me ver como adversário, disse. Parte do inescodível. Avisaste-a? Indaguei serena. Silêncio. Irrelevante. Prossegui. Saberá. Todos saberão. Irmã suspirou. Incômoda. Pela primeira vez, família captava que não era a muda descartável impune. Discreta por opção, não debilidade. Reunião finalizou sem pacto definitivo, mas com um essencial, fronteiras traçadas. Nada resolvível por juras ou diálogos privados. Tudo formal. Ao deixar, marido tentou novo diálogo, sem advogados. Não precisas me ver como adversário, disse. Pausei, virei, repliquei. Não vejo. Vejo a circunstância como é. Captou, mas resistência à nova ordem evidente. Habituados a amparo,
Demoram a assimilar fim dele. Dias seguintes, reações ondulantes. Inicialmente comoção. Textos extensos, memórias, remorsos. Depois irritação, queixas de excessiva exposição do privado. Finalmente silêncio, não pacífico, exausto. Ana nova tentativa, mais franca. Nunca intentei dano, aconteceu, também padeço. Li uma vez, não repliquei. Alguns confundem padecimento com efeito. Impacto verdadeiro quando o convívio social percebeu irreversibilidade. Amigos comuns ligaram cautelosos, inquirindo bem-estar. Alguns defenderam o marido, alegando desorientação. Outros sinceros admitiram suspeitas antigas, mas omissão. Ouvi todos. Não polemizei. Verdade autônoma. Tarde. Chamada sogra. Voz menos assertiva. Ignorava a gravidade, disse. Agora sabe. Retornei. Silêncio. Suspirou. Sempre carregaste só? Tarde para conforto, oportuna para validar. Até beneficiários do mutismo reconheceram ao término. Marido perdeu terrenos não só afetivos, mas projetados. Não por exposição minha, mas ausência minha organizando, filtrando, corrigindo falhas. Tornaram-nas patentes. Noite, nova ligação. Jamais previ exposição total, disse. Expôs-se porque sempre latente. Retornei. Silenciou segundos. Ainda odeias? Ponderei. Não, disse. Ódio consome energia. Uso-a noutra direção. Desliguei, fitando tela escura. Não vitória. Fechamento. Etapa organizada, catalogada, arquivada. Iniciado com frase ceia natalina, agora fatos consolidados. Fatos documentados indelével. Quis minimizar-me verbalmente. Retribuí com factualidade. Factualidade e rompe sem aviso. Último encontro semanas depois. Sem histeria, sem gestos grandiosos. Cartório típico brasileiro, filas mudas, indivíduos resolvendo transformações vitais sem alarde. Cheguei minutos antes, habitual. Chegou posterior, com advogado, sem família. Enfrentava só pela primeira. Rubricamos serenos. Cada folha virada selava fim, não só matrimonial, mas da versão sustentada anos. Mulher que suprimia verbos por harmonia. Que via mutismo como amadurecimento, quando frequentemente temor de perda total. Ao término, parou. Caneta retida além necessário. Encarou esperando reação. Talvez epílogo, talvez afeto atrasado. Nada? É isso? Perguntou baixo. É, retornei. Agora é. Deixei cartório sem retrovisor. Exterior, dia luminoso. Transtornos apressados, cada qual com narrativa própria. Nenhuma conhecia minha identidade, perdas ou ganhos. Trouxe paz imprevista. Dias seguintes, nova ordem estruturada, não renascimento dramático. Adaptação. Quarto mais quieto. Menos objetos. Mais eu. Retomei minúcias abandonadas inadvertidamente. Passeios matinais. Culinária sem afobo. Leitura noturna. Chamadas rarearam. Amizades algumas dissiparam. Outras robusteceram. Descobri permanências condicionadas a sustentar conforto alheio. Mudança afasta-as. Aceitável. Última mensagem dele. Breve. Sem reproches. Espero o bem-estar teu. Li uma vez. Não repliquei. Não rancor desnecessário. Bem-estar independente dele. Ana sumiu do horizonte. Soube, indiretamente, não prosseguiu como previsto. Não regozijo, só validação tardia. Laços sobre desdém instáveis. Aquele ano, Natal distinto, sem aglomeração, sem falas impostas. Passei com poucos, pratos simples, diálogos francos. Momentos só na sala, fitando luzes intermitentes. Refleti na frase proferida. Na dor causada. Na liberdade concedida. Sem ela, sim, talvez permanecesse, ajustando-me ao desdém. Crueldade, por vezes, precipita escolhas que brandura jamais ousaria. Não saí vitoriosa convencional. Sem ovações, sem retaliação ostensiva, mas justiça, fronteiras, efeitos. Suficiente para mim. Hoje,
recordando aquela noite natalina, ausência de angústia torácica, serenidade, certeza de autoeleição ante autoanulação possível, certeza de que certas mulheres não vociferam para a audição. Cessam sustentar o insustentável. Se ouves esta narrativa e ressoou, talvez não acaso, talvez segures excessos mudos, talvez aguardes instante ideal. Não aguardes licença alheia. Vida tua não requer aval para alterar. E se ouves de Portugal, outra Europa ou além oceano, saiba. Sofrimento varia idioma, autorreverência universal. Mulheres lisboetas, portuenses, parisienses ou paulistanas compartilham, pois dignidade sem limites. Se refletiu. Compartilhe com necessitada. Comente cidade de acompanhamento no Brasil, Portugal ou Europa qualquer. E para mais narrativas autênticas, sem alaridos, mas verídicas, inscreva-se no canal. Aqui não idealizamos sofrimento, transmutamos. Naquela noite natalina, julgou minimizar-me verbalmente, ignorando restituir-me a mim própria. M.